Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Treinador. Meu nome é Emílio E eu sou o Diego. e a gente está aqui para conversar e falar sobre maratona, né? A gente vem numa sequência aí falando de várias coisas. O último episódio a gente falou sobre planejamento para maratona e tinha ficado a promessa de falar hoje sobre como foi a minha maratona de Porto Alegre em 2019, que para mim foi uma prova muito boa. A gente ficou nessa promessa, hein, professor? Quero saber tudo o que aconteceu aí antes, durante essa prova aí. Foi que eu vi lá que eu tava lá também, eu tava presente, foi bem legal essa prova, hein? Mandou muito bem. Essa prova foi muito boa, essa prova foi muito boa. Então a gente dividiu a conversa mais ou menos isso mesmo. Porque para contar sobre como foi a prova, a gente precisa entender tudo o que aconteceu antes, né? Onde que começa a prova, onde começa a, a determinação em fazer a prova. E aí depois a gente falar de treinamento e aí na parte principal a gente vai mostrar a prova em si, né? Vou abrir aqui o gráfico e mostrar a variação da quilometragem durante a prova. Antes da gente começar, deixa o joinha aí. Sensacional, Deixa o sensacional. joinha aí e aí a gente começa a conversa. Então, professor, né? Sempre aquela máxima, né? Aquela pergunta, né? O que te levou a fazer uma maratona, né? Que isso é coisa de gente maluca, né, cara? O que leva a gente a fazer a maratona é sempre uma grande questão, né? Para cada um é um ponto muito individual, né? No caso, a minha briga com a maratona, ela começou em 2012, né? Eu fui para Porto Alegre em 2019 determinado a fazer o meu melhor tempo em maratona, mas determinado em fazer o meu melhor, não Sim, que é necessariamente no importantíssimo. tempo, né? Eu queria terminar com uma qualidade muito boa. Lógico que eu tinha um tempo em mente, mas determinado em fazer uma prova ótima. Em 2012, tudo começou em 2012, na Sim. primeira, né? Então eu corro ali por volta desde 2008, 2009, mais ou menos final de 2008. Ah, eu não tenho os dados, né? Na época a gente não tinha Pô, um. é com Excel, com É, planilha de Excel, né, não tem cara? nem planilha com isso, com as coisas anotadas, mas é desde essa época, né? Eu lembro que eu corria com um relógio cronômetro em volta de uma praça onde eu morava que tinha 822 metros. 820 mais ou menos. Nossa, É que tinha, eu sei dos 820 porque ela era marcada, né? Tinha a anotação ali, porque senão eu também nem saberia quanto tinha. E isso é aí, raiz, hein? hã? Isso é raiz, né? Isso é É raiz de isso. verdade. Então ficava dando volta lá. Legal, Enfim, legal. e aí lá atrás, né? Fui fazer a maratona, tinha a pretensão de fazer em 3:30, não foi, não terminei bem, não terminei com uma impressão boa, Na sua terminei. primeira. Foi a primeira. Ah, na primeira Terminei, maratona. né, pesado, com um desgaste físico e emocional muito grande, ali me matando para terminar, né? Então chegou no 36, qualquer coisa assim, aquele corre e anda, porque não tinha condições de ir. Um urso Faltava nas costas, né, cara? um urso nas Um urso costas, amarrado nas costas. faltava 1,5 km para terminar. Eu ouvia a chegada e aquele maldita chegada não chegava nunca. E aí terminei 3:38, 3:37 ou 38, enfim. O tempo final não condiz com o que foi a prova. Então, isso que eu ia comentar, né? Você vê o tanto de tempo que você já corre, né? Que a grande prova que a gente vai comentar hoje foi em 2019, essa primeira foi em 2012, né? Correto? Sim. Né? Então aí você vê, né? Você fez 3 horas e 38, que é um tempo que, nossa, pô, para a primeira prova, muitos aí almejam, né? E você não foi uma coisa.
tão satisfatória para você, né? É engraçado ver esse tipo de comentário, né, cara? Foi bem ruim, foi bem ruim. E aí passou, por N motivos pessoais, passou um tempão sem correr. Fui de novo voltar a correr com regularidade e fazer uma maratona em 2017, então 5 anos depois. 5 anos. E foi até curioso, porque era refazer uma prova, uma maratona. Na época, eu lembro que perto ali da prova, meu relógio quebrou. Ah, que delícia. Sei E aí bem como quebrou é. a pulseira, e aí chegou no dia da prova, e eu não estava pensando em tempo, não estava pensando em nada, eu queria terminar vivo. Era só isso, era só isso. E aí eu coloquei o relógio no bolso e fui para a prova. Tinha uma pochetezinha aqui, coloquei na pochetezinha, fui correndo só pela percepção de esforço, foi indo, tá fácil, continua fácil, continua fácil, continua fácil, foi indo, 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 terminei. Não precisei andar, não precisei. Lógico, Delícia, não é né? que foi fácil, né? Foi Não, difícil. lógico, com certeza, A né? maratona de São Paulo, 2017, eu fiz em 3 horas e 45. Mas terminei com uma percepção melhor, né? Legal, que legal. Terminei assim me sentindo relativamente bem, tanto que no mesmo dia eu tinha aula na pós, fui para aula à tarde, depois do almoço, sentei lá e estava quase dormindo lá, mas eu E por, tinha corrido de manhã. e por curiosidade, quantas maratonas você já fez? Então Que eu tem no fiz currículo? 17, eu fiz São Paulo, depois eu fiz o Rio no meio do ano e no final do ano eu fiz Amsterdã. Então naquele ano eu fiz 3, 3 maratonas. Foi 17. 3,45, 3,42 no Rio e 3,50 em Amsterdã. Amsterdã também. Fui para correr um pouquinho mais rápido, me lasquei porque não era para ter cometi erro de Que a, principiante. que a viagem foi gostosa, né, A viagem foi professor? Conheceu gostosa. Não, várias mas teve coisas. um erro muito pontual. Tava frio, né? A temperatura lá média, mais fria do que aqui, mais baixa do que aqui. E aí eu comecei a correr de canelito, né? Canelito, manguito, tal. Mas até aí eu treinava assim aqui. No segundo quilômetro, o maldito canelito, ele desceu da minha perna. Desceu, simplesmente desceu. É como se minha panturrilha tivesse diminuído e ele escorreu. E aí eu continuei correndo e aquele negócio me incomodando. Eu falei, cacete, tá incomodando. Não estava realmente incomodando, poderia ter feito a prova. Mas faltava ainda, sei lá, 38 quilômetros pela frente. Eu falei, eu vou tirar. Parei, tirei. E os próximos 2 quilômetros, eu acabei me deixando levar e corri mais rápido. Tava me sentindo bem, corri Hum, rápido, ali ainda com 5 quilômetros, qualquer coisa assim. Na hora que deu 25, 28 quilômetros, já estava pesando uma tonelada. E pô, aí não tinha mais gás para lá no final, estava pesado. É lógico que teve esse erro, teve o sono que eu não dormi à noite, porque tem o fuso ah, daqui para lá. A isso. alimentação nem teve tanto Não problema foi o assim. que pegou. Não tinha, não saí tanto assim da dieta nos dias ali que eu cheguei, mas o fuso foi muito complicado. A prova lá eu não lembro o horário, mas era como se fosse alguma coisa de 10 da manhã. E aqui 10 da manhã de lá. E aí qual a diferença do horário? Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Deixa aí. Tá? É a Deixa, vida, viu? deixa. Hã? Já estão furando minha casa aqui, mano. Ah, é Não ao tá de vivo, é ao brincadeira. vivo. Ao vivo é assim. Vamos lá. Aí, aqui, com essa diferença de horário, dava, eu não lembro se era 6 horas, 5 horas. Resumindo, quando a prova lá era, eu acho que a largada era umas 9 da manhã, 10 da manhã, era tipo 1, 2 da manhã, eu ainda tava com o olhão aqui.
Então eu dormi, sei Ô, lá, 5 horas. mas sabe que isso é até legal de se comentar. Você chegou quantos dias antes da prova para Eu fazer lá? cheguei, a prova foi domingo, eu cheguei lá na. Puta, não lembro exatamente se foi na quinta à noite. Se eu não me engano, foi nas quinta de manhã. Se eu não me engano, É, que é que eu acho que eu peguei o voo de quarta para quinta, porque eu lembro que foi o voo noturno. Ou foi de quarta para quinta, ou foi quinta para sexta. Se eu não me engano, foi quinta para sexta. esse é um tipo de coisa legal de se falar, né? Para quem às vezes vai fazer uma prova em outro país, que tem essa questão de fuso, tudo, né? Às vezes é uma questão. Às vezes, se a pessoa tem a oportunidade, vai ficar 15 dias no país. Às vezes é mais interessante você chegar um pouquinho antes, então já se adaptar ali ao país e também tem o outro É, lado. tem o outro Cara, você lado, quer aproveitar a viagem também, assim, tem os dois lados, tem mas os é uma dois coisa legal lados. Eu acho que não tem receita, né? Não tem receita. não, com certeza, né? Porque tem gente que viaja e consegue seguir a dieta bonitinho, tem gente que viaja e vai chutar o balde, né? Acho que o É, ponto ali foi mais a diferença dos horários. Talvez eu tivesse chego no sábado de manhã, talvez aí eu não sentisse menos, não sei. nem sentiu o fuso ali É, do momento, né? Sua ambientação seria mais, você ia sentir mais pra frente, né? Depois não da sei, prova. não sei. É. Mas aí eu cometi o erro na prova de também tentar tirar um pouco da diferença. Então, Dá aquela a acelerada soma de também. erros. Mas foi Né? legal. Mas isso é uma coisa também bem importante, né? De você saiu com uma estratégia e com ela até o fim, né? Não, agora eu vou Com ela até o compensar, porque fim, independente, que é o que aconteceu em Porto Alegre, né? A gente vai chegar nela e aí eu vou mostrar como que foi. Isso foi 2017. Em 2018, eu fiz a Rio, fiz a Maratona do Rio e fiz uma maratona de praia. Foi? 2018. é a Fiz sétima, hein? 28 praias. A etapa norte, foi isso. Deixa eu ver as medalhas, que eu até esqueço, viu? Foi isso. Mas só de você estar falando já foram 7, então você tem um É, currículo já bem. Você fez uma ultra também, né? Mas isso foi foi depois, 2019. Aquela foi depois depois de da Porto Alegre, né? Alegre. Sim. Mas aí já foi Aí em depois. Mas ó, 2000, você vê, já tem um currículo legal, né? aí em 2019 eu foquei exclusivamente, aí vamos falar ali dos 6 meses, Para entrar ali. exclusivamente em melhorar a velocidade e ter volume de treino, porque eu sabia que eu teria, além da maratona de Porto Alegre, depois eu teria Up Hill. Então vale um parênteses aí. Em 2018 eu fui fazer Up Hill e quebrei faltando 1,5 km. É verdade, eu lembro disso, eu Então, lembro disso. em 2019 eu tinha a maratona de Porto Alegre, Up Hill e depois a Ultra lá na Patagônia. Então eu Verdade. precisava ter volume e velocidade. Então, em janeiro eu já estava rodando por volta de 60 quilômetros por semana, né? Então eu já tinha um volume legal de treino já no início do ano, né? Eu virei o ano ali correndo e iniciei o ano buscando volume para depois trabalhar mais qualidade. Legal. Ah, por volta de abril, eu já estava com um trabalho de velocidade bem legal. A prova, a maratona de Porto Alegre, ela foi em junho, dia 2 de junho, só trabalhando a velocidade específica para longa distância, né? Não tinha mais o que ganhar. Então, trabalhando meu corpo para se acostumar a trabalhar com volume alto e com velocidade de Velocidade limiar, alta. né? Não velocidade de distância curta, Isso, não velocidade máxima, não velocidade não mais linear. velocidade E eu máxima. lembro também que você deu vários picos de 30 quilômetros. Vários Então, treinos, fala um pouquinho o que você fez diferente do que você fez nas outras, né? Porque foi uma prova menos muito prova. boa. Em relação a 2018 e 2019, eu me dediquei Você mais fez a 3, treino. né? Hã? Antes da maratona, você chegou a fazer 3 maratonas no mesmo Fora ano, as né? Em outras 2000, provas, né? as Então, outras um monte provas. de meia, um monte de prova, né? Menos provas e mais treino, né? Para poder me dedicar aos treinos.
Quando você faz muita prova, você tem pouco tempo de treinar. E não dá para ir bem em toda a prova. E eu queria ir bem em situações específicas, né? E, e aquela coisa, né? A prova, por mais que, não, eu vou sair, que eu vou rodar, que hoje são de uma rodagem, mas eu vou fazer na prova para ter medalha, você acaba fugindo um pouco e também tem aquela coisa, tem mais pessoas do lado, você se É influencia, às vezes você tem que prova, é desviar, prova, é prova, né? é prova. É muito Difícil, né? difícil você fazer prova, como é que Treino, fala? né? Treino de luxo. É muito Treino de difícil, luxo. né? Você ter o discernimento de, não, aqui é dia de rodar, só rodar, e aí fazer isso. É muito difícil, né? Dá para fazer? É lógico que dá. Não é todo mundo que consegue fazer. A maioria se empolga mesmo. E não tem nada de errado nisso, mas é que isso tem um preço, né? É, vai ser Não dá cobrado lá para na ter frente. tudo, né? Você quer correr, quer fazer prova, 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 não dá. Ah, e aquela coisa também de, eu preciso fazer, eu tenho 20 para fazer no final de semana. Vou fazer 10 na prova, vou fazer 10 depois. Não dá errado. Por quê? Você faz os 10 primeiro, aí depois no final você tem que pegar medalha, tem que pegar aquela Medalha, prova, tomar. tem que buscar suas coisas. Você tem um gap aí, você tem um intervalo muito grande entre terminar e voltar a correr. Tá errado. E já não é mais. Se era um Não é treino 10 mais contínuo, já 10. matou, né? 20 É, contínuo é uma coisa, 10 mais 10 é outra, outra né? história, né? Então tem várias situações aí que vão acabar atrapalhando a preparação. É claro que Então, isso depende de como você quer terminar a prova, né? Você quer só terminar assim, de sim, qualquer jeito, tanto faz então o que você treina. Se é de qualquer exatamente. jeito, tanto faz o que Exatamente. treina. Agora, se você está Então, buscando performance, se você está buscando alguma qualidade, você tem que ter uma organização nisso, né? exatamente. Então já é um ponto aí que você fez diferente, isso é legal, né? Menos provas, né? E Menos focar mais nas prova. provas específicas, né? Já dá Até economizada também, né? já economizado. E aí a gente vai para o dia da prova, né? O dia da Sim. prova, o final de semana em si era focado na prova. Então a viagem, e você estava lá, a viagem, o foco era a prova. Então no dia anterior não tinha festa, não tinha nada. Era comer um negócio, uma massa específica no horário cedo, coisa do dia a dia. Café da manhã do dia da prova, café da manhã de todos os dias. Eu comia um pãozinho, um queijo não, um ovo e só. Não, Sim, sim, galera, eu posso falar que foi verdade, ele estava bem, ó, chato, bem foco chato. total mesmo, bem chato. Ó, Não, agora teve uma cena aí que teve só uma cena que pôs tudo a perder. de bastidor. Não, mas isso é muito sério, mas é muito sério. Agora a gente fala, beleza, dá risada e tal. Mas teve uma cena, o Bonito aí tava tomando banho, foi Eu um fui dia entrar, antes, né? Eu fui entrar no banho. sei lá o que tava acontecendo. Meu, capotou dentro do banheiro. Acidente de banheiro é coisa Dentro séria, do galera. banheiro, Já vi né? gente aí se quebrar bonito dentro de banheiro. O cara capotou dando um maior gritão lá. Falei, agora ferrou. Acabou a Acabou prova, a acabou prova. tudo. Aí tava lá no chão, lá estatelado, lá, mas não foi nada. Só bateu a canela, né? Nem lembro. Mas não O foi que que nada. aconteceu? Meu Deus do Eu céu. liguei o chuveiro, eu fui apoiar a mão no piso para ligar o chuveiro. Nisso de apoiar a mão, escorregou. E aí eu caí no box de vidro, puta perigo. Então olha isso, cara. Olha isso. Então, né, é aquele susto, né? E aí, né? O que você faz, né? Foi complicado, porque se eu não tivesse o mínimo como que fala? De preparo emocional, de me manter focado no que eu estava ali para fazer, Sim. não tinha nem ido correr. Porque, né, batia a perna assim, meio de lado na coxa, e aí você fica naquela, putz, tá doendo ou não tá doendo? Vou Nossa, conseguir correr, não vou conseguir correr?
mas você já entra na prova, você, ai meu Deus, mas eu caí, minha perna. Se você já entrar com a cabeça ruim na prova, um abraço. Um Um abraço. abraço, Você um abraço. cabeça forte mesmo. E Foi aí, importante. aí vamos para a prova lá, vamos ver o Sim, que aconteceu. agora vamos na prova. A prova foi A bem legal. prova, primeiro eu vou falar um pouquinho dela e aí depois eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico para vocês acompanharem isso. A minha estratégia durante a prova era sair num ritmo um pouco mais lento do que eu sei que eu conseguiria manter, apertar no meio da prova que eu sei que daria, porque eu treinei assim, e naturalmente ver o quanto eu ia conseguir manter o ritmo no final, porque eu sabia que não ia manter o ritmo forte no final. Eu sabia disso. Eu e 90% das pessoas tende a cair o ritmo no final da prova. Apenas. Apenas eu e 90%. Apenas. Então, se você está entre os 10%, ótimo. Mas se você só acha que você está entre os 10%, seja menos alecrim dourado que talvez você não seja, tá? Tem um tal de Kipchoge que ele vai bem no final, né? Ele dá uma aceleradinha Se e tal. você tá entre eles, ok. Mas a maioria das pessoas não é assim, tá? Então, não se Há sinta, uma tendência não se natural. sinta ofendido. É natural, é natural. Então eu saí correndo. E aí vamos falar de tempo. Putz, eu sabia para quanto tempo eu conseguiria fazer. Que era alguma coisa Lá próximo na dos frente. 3:20, né? Legal. Entre 3:20, 22, alguma coisa assim. Ou se conseguisse, se eu não quebrasse muito, até um pouco abaixo. Mas o que eu queria mesmo era bater 3:30, porque em nenhuma das provas eu bati 3:30, Que era né? o seu grande objetivo do começo, né? Que era o meu grande objetivo no começo. Então, Buenos Aires eu fiz 3:37, depois São Paulo 45, Amsterdã 50, Rio de Janeiro 3:30, 3:42 na 3:31. primeira, 3:37, 36, alguma coisa assim, em 2018. Não consegui, né? Tava ali, na trave, né? Tava engasgado. Engasgado, né? Então, 3:30, eu sei que eu consigo, porque eu rodei abaixo disso. Eu fiz treinos difíceis, né? De 30, 32, rodando abaixo de 5 por 1, né? Rodando para 4:40, rodando para 4:30. Então eu sabia que eu conseguiria fazer. Lógico que eu tinha que ter uma estratégia e não sair feito vaca louca, porque senão, legal, fiz 30 para 4:30, então agora eu consigo fazer 42 para 4:30. Hum, Não é bem calma, assim. calma. Então, a minha estratégia é correr próximo dos 5, pouco abaixo dos 5, nos 10, na primeira 1 hora, né, de prova. Depois, até onde desce, mais ou menos até os 35, correr mais perto de 4:30, mais perto ali dos 4:30, 4:40, e o final seja o que Deus quiser. Essa é Final esse. eu vai ser um O final é pouquinho mais chegar forte, um vivo. pouquinho mais fraco, chegar vivo. O final é chegar vivo. Aí o que me aconteceu? Eu comecei a correr, tava com uns 4, 5 quilômetros que me deu vontade de fazer xixi. Você tá brincando? Dessa eu não sabia, não. Você teve que ir no Eu banheiro? não 5 contei dessa? quilômetros? Tipo, Tinha acabado de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi. E aí eu correndo. E aí, o exercício mental era, vou fazer xixi correndo, mas eu não conseguia. Isso, ó, vou te falar, não consigo fazer xixi correndo. Eu já consegui ah, fazer não. xixi andando, em prova de montanha, para não ter que parar, fazer. Essa eu já fiz, xixi nas calças, para não ter que perder Corta tempo. isso. Para não Credo, perder tempo. velho. Agora correndo eu Meu nunca Deus. consegui. E Ah, aí, deu 1 hora mais ou menos de corrida, eu parei. Eu falei, bom, tudo bem, corri até aqui, vou fazer meu xixi e volto, e engato o ritmo e vou embora. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que foi a prova. Vou colocar na tela e aí a gente vai conversar olhando para a tela aqui. então essa quebradinha aí na Deixa eu- metade aí Então exatamente. vamos lá, aqui está a prova.
né? 42,5, 3,21 e 36. Se a prova tivesse se eu tivesse feito 42,195, eu tinha feito abaixo de 3,20. Mas a prova não tem. Então essa é uma coisa que tem que considerar na hora que está fazendo prova, né? Vai fazer prova longa. Em prova curta, quando você vai tangenciando a prova e tudo mais, a tendência é que a diferença seja pequena. Então, sei lá, um 5K seja 5,05. Seja bem pequena. Em prova longa, é muito difícil você manter, né? E ainda mais as provas aqui que não tem a linha da tangência, né? A blue line. A green line, né? Green line. Né? Como aqui não tem, é difícil você manter isso e vai dar diferença. Então, os 42,195, no meu caso, deu 42,5. 300 metros de diferença. 300 metros nesse ritmo é mais de 1 minuto e meio. Para quem já correu 42,195, né? Daria 3,19 alto, 3,20, vai. E aí, vamos lá. Comecei a prova. Então, até os 10 quilômetros, ó, vamos pegar os 10 quilômetros aqui, ó. Os 10 quilômetros, vamos ver se ele... Aqui, ó. Eu passei para 47,17. Rapidinho. 42 de média. Muito bom. O restante, cadê? Vamos ver até o 35, que foi antes de começar a cair o ritmo. Passou para 4,30, né? Os próximos 25 quilômetros. Foi bom, foi estratégia. E o dado que é interessante olhar, vocês estão vendo aqui no Training Peaks, tá vendo aqui a relação, o PA, HR. Esse PA, HR, é a relação entre a minha velocidade e a minha frequência cardíaca. Eu estava com frequencímetro. Deu uma diferença de 1%. Ou seja, para essa velocidade, a minha frequência cardíaca ela tá adequada. Ela subiu pouco. Então, eu estava num ritmo e a minha frequência cardíaca estava lá em cima, né? Pedindo para eu baixar o ritmo. Não, estava ok. Tava super ok o seu áudio, o seu microfone. Tá mudo. Aí. Boa. Entendi. É o homem. Vamos lá, gente. Tá ao vivo. E aí é o seguinte. Fez até os 35. Do 35 para frente, gente, seja o que Deus quiser. Então você vê, a média do final, ela ficou ali próxima dos 5, vê que a diferença da relação, ela já aumentou, porque o esforço estava mais alto para aquela velocidade, e aqui no finalzinho, faltando 3 e pouco, estava correndo para 5,12, 5,15, 5,20, 5,22, 5,30, que é o normal. É normal, o último quilômetro ainda conseguiu tirar um pouquinho, vai. Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tudo alto. Por quê? Porque é normal. É normal a velocidade cair e no final da prova. Já tinha corrido 40 quilômetros. Não, tá bom demais, cara. Poucas as pessoas que conseguem, ali nos 5 quilômetros finais, aumentar. Isso é treino, prova, experiência. Tem gente que quer fazer isso na primeira, na segunda maratona. Não dá, né, cara? Não dá. Maratona é uma prova muito, muito diferenciada mesmo, né? Para quem tem muito diferença, porque você fazer isso aí no 5, eu corri os 4,5 no ritmo, eu apertei os últimos 500 metros. Legal. O último quilômetro. Pô, você fazer isso durante 40 quilômetros, apertar os 2 últimos e fazer o melhor ritmo da corrida é muito difícil. A maratona é regularidade, constância. Nem adianta. Eu vou ganhar o quê apertando 2 quilômetros? Então. Eu vou ganhar. Você vai fazer em 3, 20 segundos. 20, 30, o que é? Eu vou ganhar 20 segundos no tempo total. Tudo bem, às vezes eu estou tentando buscar algum sub qualquer coisa, às vezes pode fazer diferença. Mas tem que ser muito, muito no limite ali.
E aí o negócio Não, que eu queria mostrar é aqui, ó, a pausa. A pausa tá aqui no meio, não tem mentira. é, Correu, fiz aqui a primeira parte, ó, uma foi hora. rápido no banheiro, hein? Foi Foi rapidinho. rápido, foi só um xixizinho. Não Não, foi mas o número, legal não é foi observar essa número linha 2 verde. não, não foi número 2 não. Graças a Deus. É você observar essa linha verde, você vê como ela fica constante ali, né? Sem muitas Tem oscilações, né? muitas Não, tem uma hora que oscilações, tá só lá, oscilação do tem essa. percurso. Não, e tem a oscilação do banheiro aí, que é a única oscilação, porque é o banheiro, né, gente? Mas assim, você vê uma oscilação muito pequena durante, daí chega depois lá do 35, aí cai um pouquinho, mas ainda assim você manteve muito bem durante toda a prova, assim, parabéns, professor, Não, foi foi muito, uma puta prova, meu. Foi uma puta prova mesmo. Foi bem é legal. viciado. E deixa eu sair dessa tela. E Boa. Porto Alegre é uma prova que favorece o clima. O clima tem um diferencial muito grande. Lógico que o percurso ajuda, mas não adianta um percurso bom com clima ruim, né? Então É, a temperatura estava baixa, eu não lembro exatamente quanto, e aqui também não está mostrando. vai Mas mostrar estava no. alguma coisa de 12, 14 graus, estava muito bom, Eu lembro, tava um friozinho bacana. tava um friozinho bacana, ótimo para correr. Lógico que o percurso é legal, entendeu? Não é uma prova que é tão cheia, então você não fica ali, né, se batendo com as pessoas para ajustar o ritmo. Então, com 1 quilômetro eu já estava no meu ritmo. Tava Cabe a tranquilo ali. mim olhar aqui. Poxa, eu estou usando o relógio. Eu gastei Tá com dois recurso, pau. né? Pô, gastou 2 pau no relógio, meu. Usa o relógio, é só olhar. É, é, É é. só olhar. Não tem segredo, né? Não sei qual que é o Não tem segredo, né? É só segredo. olhar. É lógico que numa prova dessa, você tem que chegar na prova se sentindo bem. Ah, eu estava me sentindo bem, corri mais rápido. Óbvio que você tem que se sentir bem. Você está É preparado pra para isso. ela. Só que você tem que se sentir bem até o final da prova. Né? Não é adiantar, não, 5 quilômetros estou me sentindo bem e aí errei no ritmo. Você fez a marcação quilômetro a quilômetro ou a cada 500 metros nessa A prova? cada quilômetro. A A cada cada quilômetro. quilômetro. Cada quilômetro. Poderia Estava ter feito a cada mais. 500, mas fiz a cada Mas, um e foi você bom. rodou tanto também, né? Você falou que estava fazendo 60 quilômetros de rodagem já em 60, janeiro. Você estava com uma 70. percepção muito boa, né? Eu acho que o pico, Você tá. eu não lembro da semana, mas o pico deve ter batido os 80 quilômetros fácil, porque eu tava correndo bem. E é lógico, para correr tudo isso, demanda experiência, não dá para sair de 30 por semana para 80, Não dá. E demanda dobrar não dá. fortalecimento, não dá para sair jogando uma carga de treino alta sem estar fazendo força, demanda peso. Eu cheguei na prova pesando 67 quilos, se eu não me engano, estava magrinho, estava ali com aquela cara chupada, mas estava bem, estava forte, tinha força para conseguir colocar. Né? Então não dá para querer não dá para querer tudo, né? Eu quero Da correr noite de pro qualquer dia não jeito, dá. quero treinar pouco e eu quero ir bem. Não dá. Tem que se abdicar de um monte de coisa para poder ter performance. Né? O Quantas ponto é vezes na semana você estava treinando? Umas 6 vezes? Você estava treinando por aí, não 5, 6 estava? vezes. 5, 6 vezes por semana. Né? 5, 6 vezes por semana. Para alcançar, para você chegar nesse nível de rodagem, né, de quilometragem, de milhagem, né? Tudo não é da noite pro dia. Se você fizer isso, a chance de você se lesionar é muito grande, né? Tem que ser uma É coisa muito muito grande. gradual, É né? muito E grande. pensar que, se a gente for falar, né, a nível profissional, né? Você falou seu 85, né? Foi seu pico, né? Os caras chegam a Eu acho que, eu acho 200. que, ba- acho que bateu perto disso. Acho que foi uns 82. Né? Se a gente falar de nível profissional, é baixo, porque o cara roda 100. Né? Roda 100, até 120 quilômetros por semana. Então, para chegar nesse nível, é experiência e tempo. Né? Não dá para fazer e apressar, acelerar os passos. E aí, falando desse ano, eu concluí a maratona em junho, em setembro, em agosto, fui para Up Hill, fiz a Up Hill, Completou, né? terminei, Terminou. completei, que era o objetivo.
É uma prova que é bem difícil, não está aqui o gráfico fácil, mas vale aí para uma outra conversa. E depois ainda fiz a prova lá na Patagônia de 50 quilômetros, puta, 52, puta frio lá, difícil, subida, montanha, foi bem difícil e concluí, mas é tudo Legal. uma construção, né? Não dá pra gente, Sim. não dá Não para é? querer performance o tempo todo, né? Porto Alegre, eu queria tempo, eu queria performance, eu queria um tempo específico. Uphill, eu queria terminar. Ponto. Patagônia, eu queria terminar. Ponto. Objetivo, né? Né? Objetivo. Não dá pra, não, eu quero pegar pódio, eu quero não sei o quê. Não, não quero nada, eu Ah, não, quero eu quero terminar o melhor vivo. tempo nas três, né? Aquela coisa, eu quero o melhor tempo nas três. Não tem Não dá, condições, né, entendeu? cara? Não dá. É o melhor tempo no 5K e na maratona. É, com 3 meses de diferença. Pô, você entendeu? São coisas muito, muito diferentes, né? Muito. Tem uns caras que conseguem aí, né? Falei. Consegue, consegue. Mas é isso, ó, essa foi a minha prova, essa Legal, parabéns. obrigado, essa foi a minha prova. Foi difícil, foi uma realização pessoal grande, né? E eu acho que vale para entender que são momentos, né? Hoje, não conseguiria fazer essa prova, né? Naquele momento eu consegui fazer. Daqui um ano, talvez eu consiga fazer de novo, né? Tudo Legal. depende do momento, tudo depende da dedicação, tudo depende de uma série de fatores para você conseguir se manter num ritmo X ou no ritmo Y. Né? O que é importante é entender que não adianta eu me comparar com aquele momento. Aquele momento ele aconteceu, legal, mas eu não posso sentar em cima dele e já foi, eu É, sou isso. Não, eu sou o que eu sou hoje, né? sim. É ruim a gente se comparar com as outras pessoas, né? Não se compare com Exato, os seus isso aí é pior amiguinhos e também não ainda. se compare com o que você foi no passado, né? Tem que se Isso é comparar com o pior seu momento ainda, né? atual. Você olhar o outro e, mas o outro tá correndo, mas isso, mas aquilo, não importa. Não importa, porque ninguém tá ganhando nada. Ninguém tá Não, ganhando nada, exatamente. né? Todo mundo que acompanha aqui não é atleta, né? O que importa, Não, o quanto o cara tá correndo de velocidade, é quem tá chegando entre os 3 primeiros. Passou disso, tanto faz. Está fazendo em X tempo ou menos X tempo, tanto faz. O que importa é ele exatamente. tá correndo bem, tá com saúde, conseguir correr, né, ter saúde para conseguir se manter em atividade, entregar alguma coisa ali, mas tanto faz o que o outro está fazendo. Não é Exato. melhor ou pior do que você, entendeu? E é isso, né, professor? Acho E é que isso, gente. Então, ó, sigam acompanhando, vem mais bate-papo por aí. Não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever nas páginas. curte o vídeo. Segue Comenta, acompanhando deixa a seus gente aí. comentários. O que vocês acharam aí? O que vocês Foi querem? O que demais? vocês querem de assunto? Escreve Boa, aí. boa. Beleza? Valeu, gente. Um beijo, obrigado, até mais. Valeu, tchau, tchau.